Acontece entre os dias 4 e 10 de dezembro a Semana Estadual de Economia Solidária do Maranhão. O espaço servirá para divulgar a economia solidária e aplicar estratégias de comercialização. Também vão ter trocas solidárias, rodadas de negócios, oficinas práticas. Quem está aqui para conversar com a gente é a Nilce Cardoso Ferreira, secretária adjunta do Trabalho da Economia Solidária. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, bom dia. Bom falar desse assunto, especialmente no momento em que a gente fala de crise, fala de muitas pessoas desempregadas. E aí, o que a gente espera de forma prática a partir dessas discussões, a partir desses eventos? Então, bom dia a todos e todas as pessoas. A semana, ela na verdade é um evento para culminar toda a política de economia solidária que vem se aplicando no estado do Maranhão. Não só no Maranhão, no Brasil como um todo, com o apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ligada ao Ministério do Trabalho. Mas aqui, o governador Flávio Dino, desde o seu primeiro mandato, tem enfatizado muito e valorizado muito essa política, que inclusive é um compromisso de governo dele de fomentar e fortalecer a política de economia solidária. E o que é economia solidária? Pronto, era isso que eu ia perguntar, porque às vezes a gente fala, o nome é bonito, é legal, especialmente quando a gente traz a palavra solidária. Não? O que é economia solidária, para as pessoas entenderem? Ótimo, então no sentido da economia, é toda a atividade de geração de trabalho e renda numa perspectiva associativa, que se dá pelas associações, pelas cooperativas, grupos que podem inclusive ser informais, que a gente acompanha para que eles evoluam para a formalidade. E então eles são trabalhadores e trabalhadoras que se organizam na busca de geração de trabalho e renda de maneira associativa em várias atividades. Por exemplo, no estado do Maranhão, o último mapeamento que foi feito dessas organizações de trabalho, nós temos de 2013, que inclusive deve ser atualizado agora esse mapeamento, nós temos 838 iniciativas mapeadas no Maranhão. No Brasil são mais de 19 mil iniciativas, isso é mapeado em 2013. E nós temos percebido que esse tipo de atividade tem evoluído. Então, a política hoje que é ligada à Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária, cujo secretário é Hernando Macedo, que está à frente, nós temos trabalhado com foco nesses empreendimentos, os que são mapeados, aqueles que nós identificamos. Nós temos articulado com a Secretaria Nacional do Trabalho, a Secretaria Nacional de Economia Solidária ligada ao Ministério do Trabalho, basicamente com 2 convênios que nós temos. Um das ações integradas, que são pensando o processo todo da organização desses empreendimentos, que nós chamamos de empreendimentos de economia solidária. Esses empreendimentos, então, nós trabalhamos com a formação deles, tipo um processo de incubação, de acompanhamento das suas demandas, das suas necessidades. Tem a formação, a produção propriamente dita e a comercialização. É claro que alguns são serviços, por exemplo, mas e tem o outro também que é de catadores e catadoras de resíduos sólidos, que também estão nessa política. Eles têm a política de resíduos sólidos, mas nós acompanhamos pela via da economia solidária. Bom, praticamente esses empreendimentos, eles ainda estão num nível de vulnerabilidade grande. Especialmente em que sentido? No sentido da sua própria produção, de precisar evoluir na sua produção, na sua organização e na renda também. Especialmente na agricultura familiar? Na agricultura familiar. Eu tenho visto algumas iniciativas muito legais, inclusive tem as feirinhas, as Agritechs. Exatamente. É muito bom que a gente divulgue essas coisas, porque assim, às vezes a gente está num universo onde a gente não consegue enxergar isso, não é? Isso. E a gente não consegue entender o quanto é importante trabalhar nesse fundamento, nessa coisa de base, porque você gera economia lá na pessoa que está no local, pessoa que está no interior. E tem algumas coisas interessantes que acontecem. Recentemente, se eu não estou enganado, foi lançado o selo Quilombola, não foi isso também? São iniciativas exatamente dessas organizações. Não é isso? Exatamente. Isso tudo agrega. Por exemplo, o tema da Semana da Economia Solidária, deste ano, é exatamente isso. Economia solidária como convergência para o desenvolvimento local. Então, o que significa isso? A economia solidária, a política da economia solidária, ela é transversal, né? Então, ela agrega os diversos setores para fortalecer esses empreendimentos. Então, ela
todas essas políticas que são voltadas para fortalecer, trabalhar o desenvolvimento local pela via da produção, da geração de renda, elas convergem para a economia solidária, e a economia solidária é um elemento de convergência agregador. Então, em relação às comunidades quilombolas, em relação aos catadores, à agricultura familiar, quebradeiras de coco, elas quebradeiras se de também? coco, sim, porque as quebradeiras de coco hoje elas evoluíram para além do extrativismo, inclusive a perspectiva associativa ela foi fundamental. Eu já vi alguns produtos a partir do coco, não só, então, aí sai daquela história somente do produto em si e passa a agregar valor. Exatamente, que é o ponto, por exemplo, de maior desafio da economia solidária hoje. Então, são iniciativas... Deixar de trabalhar com a commodity, ou seja, apenas com o extrativismo, né? Mas aí agregar elas agregam valor. Como? O movimento de quebradeiras de coco, que hoje, inclusive, é um movimento interestadual, elas já estão trabalhando com a produção de sabonete, elas trabalham com a produção de azeites de grande qualidade, inclusive. Eu conheço. Que elas, inclusive, estão exportando. É claro que existem algumas áreas que ainda precisam evoluir mais. Aí entra a política, porque o que ela faz? Ela faz essa interlocução, e a semana é um dos elementos importantes para isso, porque ela faz essa interlocução com outras áreas também de quebradeira de coco, e aí no processo de troca, intercâmbio, elas vão se ajudando mutuamente, as diversas categorias. Para isso, assim, do ponto de vista mais permanente, porque a semana, digamos, ela é um momento que culmina, mas de forma mais permanente, nós temos o Centro de Referência de Economia Solidária, que foi inaugurado agora. É um espaço que funciona na Rua de Nazaré, número 173, onde os empreendimentos, eles estão expondo seus produtos, estão lá permanentemente, e aí a gente faz a interlocução com o mercado mais curto, para que possa ter um processo de consumo mais permanente, e também eles estão ali convergindo no processo de formação, incubação, para que eles possam melhorar, ampliar a sua perspectiva de mercado, e o próprio consumidor seja um consumidor consciente, entendendo a lógica desse tipo de trabalho, porque, como você colocou no início, a perspectiva do trabalho formal e do emprego, ele está em crise. Então, esses trabalhadores que estão se organizando em diversas áreas produtivas, eles estão dando uma resposta a essa crise. E eles estão pensando muito mais, inclusive, no processo do desenvolvimento local, porque quando você gera renda, quando você organiza, e a economia solidária, ela vai para além somente da renda. Ela pensa, por exemplo, na questão do meio ambiente, ela pensa o meio ambiente tanto no processo do consumo da sua matéria-prima, quanto no resíduo. Tem também a questão de renda lá para aquele próprio local, movimentar o dinheiro ali, né? Fomentar, potencializar localmente. Nilce, eu não tenho mais tempo. Eu adoraria que você pudesse voltar numa outra oportunidade aqui, porque tem muita coisa legal para a gente falar a respeito desse tema. Eu queria deixar o convite aberto aqui para você. Seria muito bom. Tá bom? Para a gente voltar. E queria avisar o pessoal, começa hoje, vai até o dia 10 de dezembro, Semana Estadual de Economia Solidária. Tá legal? Nilce, obrigado. Isso, na verdade, ela inicia dia 10 e vai até o dia 15, que é o Dia Nacional de Economia Solidária. Então, na próxima semana, ali no Centro Histórico, na Rua de Nazaré, em esquina com a Rua da Estrela, e no Centro de Referência de Economia Solidária. Queria gastar mais tempo com você aqui hoje, mas infelizmente eu tenho alguns outros assuntos para tratar, mas eu quero deixar o convite aberto, porque esse é um assunto interessantíssimo para a gente tocar aqui no programa. Espero que vocês apareçam no Centro de Referência também na semana. Todos e todas estão convidados, nós estamos esperando lá. Obrigado, Nilce. Muito obrigada. Pode sair por aqui.